É uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Eu trago a saudação da Igreja da Vila Primavera, a saudação da Igreja Batista no Parque do Carmo. E nossa intenção hoje é compartilhar a palavra do Senhor para cada um de nós. Tá bom? E eu quero falar hoje sobre uma igreja sem Cristo. Uma igreja sem Cristo. E quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Esse texto fala da carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Laodiceia. Essa parte do Apocalipse, como você bem sabe, faz parte das 7 cartas às igrejas da Ásia, e aqui particularmente a igreja de Laodiceia, a última carta aqui registrada no livro de Apocalipse, tá bom? Então, diz assim a palavra: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida. Está parecendo aqui essa igreja, hein? Não é? Somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Como vocês perceberam, uma igreja sem Cristo aqui, esta igreja sem Cristo, não indica que eu esteja falando à Igreja Batista do Jardim Iva, mas não é uma indireta, mas é uma direta de Jesus à primeira igreja batista em Laodiceia. É importante lembrar que o contexto desta mensagem aqui, a igreja de Laodiceia, a igreja não é uma instituição. Às vezes a gente pensa em igreja, vou à igreja, eu vou ao prédio. Não é uma instituição, não é uma pessoa jurídica. A igreja somos nós. Jesus Cristo está falando a pessoas. Pessoas convertidas, aparentemente, que faziam parte daquela igreja. Igreja não é como uma padaria, da qual nós reclamamos da qualidade do pãozinho e trocamos de estabelecimento. Igreja não é isso. Nós não somos clientes da igreja. Hoje é muita igreja com cliente. A pessoa vai, enquanto tem uma música boa, ou tem uma pregação boa, ou o pessoal levita, etc., tá boa, senão muda de igreja. Né? Nós somos membros, com todos os privilégios de um membro de igreja e com todos os deveres de um membro de igreja. Aí eu faço uma pergunta: se todos os membros da primeira igreja batista em Jardim Iva fossem iguais a você, como seria esta igreja? Se todos aqui exercessem seus dons como você exerce, se todos fossem assíduos
como você, se todos orassem como você ora, se todos evangelizassem como você evangeliza, se todos contribuíssem financeiramente como você contribui, como seria a primeira igreja batista em Jardim Iva? Eu tenho certeza, a igreja aqui tem quantos anos, pastor Saul? 45 anos. Muitos dos que já passaram por aqui já não estão mais nesta igreja. Ou faleceram, mudaram, e alguns até se desviaram, suponho. A Igreja Batista do Jardim Iva, de 2024, é você. Então, eu quero desafiá-lo a olhar para o presente, em que você é membro, e sonhar com o futuro. Esta reunião que a igreja terá brevemente para tratar dos próximos 5 anos da igreja, são sonhos. E você faz parte deste sonho. E vamos tomar a igreja de Laodiceia como exemplo aqui nesta noite. De todas as cartas às 7 igrejas da Ásia, a carta à igreja de Laodiceia é a mais severa, é a mais dura, é a mais pesada. Jesus não fez nenhum elogio àquela igreja. A igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, não receberam nenhuma crítica. Laodiceia não recebeu nenhum elogio. A única coisa boa era a opinião que ela tinha sobre si mesma. Ela se achava 10. Mas, mesmo assim, a única coisa boa era completamente falsa. Se toda a igreja fosse como você, que elogios ela receberia? Ela elogiaria esta igreja pelo seu amor, pela sua dedicação, pela sua compaixão, pela sua compreensão. Por que Jesus foi tão severo? A resposta, eu acredito, está no versículo 20, que para mim é o mais importante para entendermos esse texto. Palavra de Jesus: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Algumas traduções dizem cearemos juntos, porque era a refeição mais importante naquela condição. Interessante que o pastor Saul leu logo no início deste culto a palavra de Jesus dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos, e disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Mas Jesus estava do lado de fora. A igreja de Laodiceia estava dizendo: Jesus, fica do lado de fora que nós damos conta do recado. Chá comigo. Nós vamos tratar aqui desse assunto. E essas palavras são palavras de Jesus. Ele está falando à igreja, pessoas convertidas, que tinham sido batizadas, frequentavam os cultos e tinham ministérios. E Jesus estava do lado de fora da igreja. Muitas vezes, nós usamos esse texto para evangelizar. Eu já muitas vezes citei: olha, entregue sua vida a Jesus, Jesus está batendo, Ele está na porta e quer entrar, papapá. Mas olha, gente, Jesus não está falando para o descrente, Ele está falando para o crente, Ele está falando para mim, Ele está falando para você, Ele está falando para a igreja. A igreja estava precisando ser evangelizada. Laodiceia era uma igreja sem Cristo. E uma igreja sem Cristo pode ser uma escola, pode ser um clube social, pode ser uma ONG, pode ser uma prestadora de serviços religiosos. Eu tenho estado em algumas igrejas, eu estive recentemente numa igreja, e fiquei impressionado, aquilo parecia um shopping center, tinha de tudo. Eu gosto muito de café, o cantinho do café lá era para concorrer com o Starbucks. Show! Se eu morasse ali perto, eu frequentei essa igreja, que está no shopping todo domingo. Mas uma igreja sem Cristo pode ser tudo, menos uma igreja. Menos uma igreja. Você pode pensar
que Laodiceia fosse uma igreja muito ruim, do ponto de vista humano. Mas no texto não há nenhuma denúncia de imoralidade. Não era uma igreja imoral. Não há menção de desvio doutrinário. Aparentemente, aquela igreja tinha uma boa reputação. Não se fala em perseguição. A igreja estava em paz. É tudo que a gente humanamente quer, né? Mas mesmo assim, Jesus fala, olha, eu estou do lado de fora, de fora. Alguém disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, ou se Cristo morresse, aquela igreja não ia sentir falta. Não ia fazer diferença nenhuma para aquela igreja. Porque era uma igreja sem Cristo. Era uma igreja em que Cristo está do lado de fora. Ninguém perguntava para Jesus, Jesus, o que nós devemos fazer nos próximos 5 anos? Onde a gente está falhando? Onde a gente está deixando você desagradar, triste? O que está desagradando o Senhor? Como eu posso fazer a tua vontade? Alguma coisa aqui nesta igreja que esteja entristecendo o seu coração? Nós somos uma igreja que está produzindo frutos e coisas desse tipo. Não. Eu fiz um curso uma vez onde tinham muitos metodistas. E eles, um grupo de pastores metodistas, eles estavam discutindo uma assembleia que teve lá daquela igreja, daquela denominação. E aí alguém falou, o Espírito Santo só soube o resultado da eleição no dia seguinte. E às vezes a gente faz isso mesmo, a gente toma uma decisão, vamos fazer isso. Por que não? Porque a igreja ali do lado está fazendo, vamos fazer também. Não é assim. E tocavam o barco. Bom, como a gente sabe se a gente é uma igreja sem Cristo? Pelas marcas. As marcas de uma igreja sem Cristo. Primeira marca. Falta de favor espiritual. Uma igreja sem Cristo não tem fervor espiritual. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como eu gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Note a expressão aqui, eu sei o que vocês têm feito. Jesus estava fora, mas acompanhando tudo. Lembre-se, estou falando aqui não de instituição, estou falando de pessoas. Não somente aqui nesse prédio tão bonito, mas quando você está em casa, enquanto você está no ônibus, enquanto você está no seu trabalho, enquanto você está na escola. Eu sei o que vocês têm feito. Jesus conhece o nosso procedimento e diagnostica o nosso coração. E qual era o diagnóstico? Vocês são uma igreja morna, Jesus fala a Laodiceia. Por que ele usa essa expressão? A cidade de Laodiceia era um centro de águas térmicas, tipo assim, águas de Lindóia, Campos do Jordão, não é? Aquela região era formada por 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de água fria. Em Hierápolis, as fontes de água quente. E essa água descia e chegava a Laodiceia morna. Então, não sei se você já experimentou tomar água quente. A gente quer tomar uma aguinha geladinha, gostosinha. Não, era uma água morna. Né? E água morna, ela dava ânsia de vômitos. Né? Tanto as águas quentes de Hierápolis, como as águas frias de Colossos eram terapêuticas. Eles usavam aquilo medicinalmente. Mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. Jesus está falando assim, olha, vocês são intragáveis. Eu gosto muito de uma passagem do Velho Testamento, onde Deus diz ao povo de Israel, parem de me cultuar. Afastem de mim os seus cânticos. Eu não tenho prazer. Cânticos que causavam náuseas. Pois é, Jesus está falando isso para a igreja. E a gente deve tomar nota do significado exato dessas palavras. Quando Jesus fala assim, frio ou quente, original, os especialistas na língua original, que é o grego, fala que frio pode significar frio ao ponto de congelar. E quente significa quente ao ponto de ebulição. Frio mesmo, gelado. Quente, fervendo.
Pode vir quente que eu estou fervendo, essa é a expressão. Na vida cristã, há 3 temperaturas espirituais. Um coração ardente, aquela pessoa do fogo. Eu lembro que lá em Vila Alpina, um ano e pouco atrás, entrou uma senhora e ela sentou lá na última cadeira, lá atrás. E ela era neopentecostal, daquelas do fogo mesmo, né? E ela assistia um pouco culto batista, sabe assim? Quando ele fica assim, canta assim, que alegria. Bem batistão assim. Aí ela levantou-se, eu vou embora, eu sou do fogo. Ela queria uma igreja do fogo. Pois é, há um coração ardente, há um coração frio. Não se toca, nada motiva. Frio. E há um coração morno. Sabe assim, nem uma coisa nem outra. E isso é o que mais causa sofrimento em Jesus. Eu participei de uma reunião recentemente, eu estava dizendo para o povo ali, olha, como pastor, por tanto tempo, se tem uma coisa que me faz sofrer, é a apatia. Sabe? Você diz, o pessoal ouve, sai, é como se não tivesse dito nada. Uma vez um pastor, amigo meu, falou assim, Silvio, eu estava olhando o meu arquivo de sermões e eu fiquei perguntando assim, o que esse povo tem feito dos meus sermões? Não tem feito nada. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Apatia. Não se comove, não se motiva. Outra coisa que causa sofrimento em Jesus é aquela mesmice espiritual. É como se estivesse no piloto automático. É o costume. Tem que ser sempre daquele jeito. Já perceberam que a gente até ora, muitas vezes, do mesmo jeito? Tente gravar suas orações. Você vai perceber que muitas vezes as nossas orações são repetições de palavras. Falta quebrantamento. Falta brilho nos olhos. E Jesus quer ver brilho nos nossos olhos. Falta fome. Falta sede de Deus. Falta fome e sede da palavra. Aprender mais a palavra de Deus, falta entusiasmo, falta uma vida mais piedosa, mais consagrada, falta santificação. Isso gera sofrimento em Deus. Laodiceia era morna, indefinível, apática, indiferente, nauseante. A igreja era acomodada. Alguém disse que ela era boa demais para o inferno e ruim demais para o céu. Essas são as marcas de uma igreja morna. Um crente morno não tem objetivos. Quais os desafios para a sua igreja em 2025? Não sei. O crente morno, ele viaja sem saber o destino. O crente morno não muda. Não tem entusiasmo. O crente morno é aquele que nunca perde, mas também nunca vence. Porque ele nunca luta. Ele fica só... Sabe aquele crente que gosta de ficar... É o crítico de igreja? A música hoje, não gostei. Aliás, esse último mês, Tua Bondade Me Segredo, atualmente é a minha música predileta. Me emociona. Hoje de manhã estava tocando de fundo lá na igreja, no Parque do Carmo. Aí eles cortaram, porque acabou o tempo. Eu falei, poxa, acabou. Sabe? Mas o crente não, esse irmão hoje foi uma espada, comprido e chato. Aquela irmã, você viu aquela irmã ali? Aquele jeito de se vestir? É isso aí, é o crente, mas nunca entra, nunca pega na alça do caixão, sabe o que é? Deixa o outro carregar o peso. É assim, há mais esperança para uma pessoa gelada do que para uma pessoa morna. Isso é a palavra de Jesus. Não sei se alguém aqui se lembra de uma expressão antiga no meio batista. A gente dizia assim, fulano, não, ele não foi batizado, mas ele é amigo do evangelho. Você já ouviu essa expressão? Ele é amigo do evangelho. Ou seja, ele é morno. Ele nem vai nem fica. Ele está ali naquele ambiente. Hoje em dia, existe a expressão sangue nos olhos. Como os jogadores do meu time, o Santos Futebol Clube. Tem sangue nos olhos, entra para ganhar. E ganha quase sempre. Sem gozação, por favor. Jesus busca crentes com sangue nos olhos. Crentes com fervor espiritual. Muitos fogem do fervor com medo de fanatismo.
Mas fervor não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é um fervor irracional, um fervor estúpido. É o entrechoque entre o coração e a mente. Esse fervor fanático, tem pessoa que é fanática, ele não pensa, ele não raciocina, ele não sabe o que está falando. Sabe, ele vai na onda. Não é esse fervor do que eu estou falando. Um dos maiores teólogos americanos, chamado Jonathan Edwards, ele disse certa vez: precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Luz na mente. Eu preciso pensar. Eu preciso entender. Saber explicar aquilo. Por que eu estou fazendo isso? Mas também ter fogo no coração. Então é um problema quando a pessoa só tem luz na mente, mas não tem fogo no coração. Não tem ação. Ou tem fogo no coração, mas não tem luz na mente. Faz muita lambança por aí. A verdade de Deus é lógica em fogo. Muitos crentes têm medo do entusiasmo. Mas entusiasmo é uma parte essencial do cristianismo. Não podemos ter medo das nossas emoções. O que devemos temer é o emocionalismo. Emocionalismo é emoção para a emoção. O pastor Carlito Paz, ele disse certa vez que hoje, para você criar uma igreja evangélica, precisa de 3 coisas só. Ter uma boa banda, e vocês estão de parabéns. Vocês têm uma boa banda. Tem que pintar de preto. Aqui, vocês estão meio fora de moda aqui. E tem que chamar church. Então, Jardim Iva Church. Né? Fica bonito, hein? Olha a ideia aqui. Qualquer coisa eu estou cobrando a ideia aqui dos irmãos. Tá? Aí você vai, a luz piscando, a gente flutuando. Mas é por causa dos jovens. Os jovens precisam, a gente só chamar. Mas o que acontece depois daquilo? Essa é a grande questão. Esse é o único jeito de a gente atrair jovens, de estar contextualizado. A verdade por si só, ela não tem outros efeitos na nossa vida. A verdade, então, é que o crente morno, ele não é morno para tudo. Esse que é um dos problemas. Eu lembro uma vez na igreja, um membro da igreja, ele quebrou a perna. Aí ele ficou uns 2, 3 meses sem aparecer na igreja. Mas ele ia todo dia ao trabalho. A esposa dava um jeito, colocava ele no carro, e ele levava ele, buscava ele para trabalhar. É engraçado, né? Porque o crente morno, ele não é morno para o seu trabalho. Ele não é morno para o seu lazer. Ele não é morno para o seu time de futebol. Hoje a concorrência foi dura aqui para a igreja. Sabe quando joga aquele time lá, que eu não gosto de citar o nome? Ele é, né? Ele não é morno para o seu ídolo musical. Desmaia quando vê aquele cantor ali. Ele não é morno para as redes sociais. Não larga as redes sociais. Ele não é morno para a academia. Eu vou à academia quando dá vontade. Detesto academia, mas vou porque preciso. Manter esse corpício aqui não é fácil, não. Mas uma coisa que eu acho interessante é que há pessoas ali que, qualquer dia que eu vá, elas estão lá. Quando eu chego, elas estão lá. Quando eu saio, elas continuam lá. Não é morno para ir ao shopping? A mornidão ataca apenas uma área na vida do crente morno. É a área espiritual. Só espiritualmente que ele é apagado. Mas alguém pode dizer assim: eu sou morno, e daí? Eu sou morno, isso não tem nada a ver com a minha vida. Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou sempre ser assim. E aí é que está o problema. É que uma hora, Jesus se cansa dessa náusea e literalmente vomita o crente morno. É por isso que muitos crentes desaparecem. Cadê a irmã fulana? Sumiu. Aí você vai falar: não, essa vida está difícil, sou muito ocupada. Aquela história toda. Essa é a primeira marca de uma igreja sem Cristo, né? É uma igreja onde não há fervor espiritual. A segunda marca é a conformidade com o mundo. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Ao invés de transformar a cidade, a igreja de Laodiceia tinha se conformado à cidade.
Eles agiam e pensavam como as pessoas daquela cidade. Para eles, a prosperidade era a prova da aprovação divina. Nós temos tudo. Olha meu carrão, último tipo. Comprei agora o meu Kwid, 0 quilômetro. Estou bem de vida. Além de ser um centro de águas térmicas, Laodiceia se destacava por 3 características. A cidade era um centro bancário e financeiro, uma das cidades mais ricas do seu tempo, lugar de muitos milionários. No ano 61 depois de Cristo, a cidade foi devastada por um terremoto e foi reconstruída sem a ajuda do Império Romano. Por conta própria, ela se reconstruiu. Os habitantes eram muito orgulhosos da sua riqueza. Somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos. Laodiceia também era o centro de uma indústria de tecidos. Em Laodiceia produzia-se uma lã especial que era famosa no mundo inteiro. A cidade era orgulhosa da roupa que produzia. A aparência era melhor do que a essência. Mas Jesus diz: vocês estão nus. Uma outra característica daquela cidade era um centro médico de referência. Além de uma escola de medicina, que era muito famosa, ali se fabricavam 2 ungüentos para os ouvidos e para os olhos. O pó frígio, utilizado para fabricar o colírio, era um remédio mais importante produzido naquela cidade. E esse colírio era exportado para todos os centros populosos daquele mundo. Mas Jesus fala: vocês são cegos. Muitos de nós avaliamos a igreja por critérios da nossa cultura. Tamanho do templo, pessoas importantes. Olha, na minha igreja só tem médico, só tem advogado, só tem juiz, só tem político. Sabe aquele político lá que deu um golpe ali na Previdência? Mas ele é membro da minha igreja. Mas opa, a igreja faz sucesso. É o próprio sucesso. O orçamento da nossa igreja. Sabe que muitas igrejas por aí pagam todo o pessoal da banda. O pessoal da banda aqui ganha bem, pessoal? Sabe que tem igreja que paga. Não é qualquer um que pode fazer isso, não, né? Aqui é tudo voluntário, né? Como sempre foi, né? E Laodiceia era assim. Uma das máximas do meio evangélico no passado era: o crente é diferente. Cansei de ouvir essa expressão na minha juventude, que não vai tão longe assim. O crente é diferente. Em que você é diferente? Em que você é diferente daquele seu tio que é ateu? Daquela sua vizinha que é macumbeira? Fora o aspecto religioso, em que você é diferente? Pois bem, Laodiceia era igual. Estava bem conformada com a sociedade. A terceira marca de uma igreja sem Cristo é a autossuficiência. Temos tudo o que precisamos. Era uma igreja arrogante espiritualmente. Não, você tem que ir para a minha igreja. Você tem que ir, sabe aquela igrejinha ali? Você tem que ir para a minha igreja. A igreja, assim como a cidade de Laodiceia, era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Provavelmente era uma igreja de muitos recursos, membros ricos, influentes, gente capacitada. Tinha médicos, juristas, engenheiros, políticos. Era uma igreja da moda. Sabe o que é igreja da moda? Aquela igreja que todo mundo só fala dela. Pois é, todo mundo vai lá. Igrejas da moda são ótimas para se fazer networking, né? O advogado vai lá e ganha um monte de clientes. É bacana. Na cidade, todo mundo fala: não, eu sou membro da igreja de Laodiceia, Igreja Batista de Laodiceia. Eu sou membro lá. Oh, bela igreja. A igreja era tão feliz consigo mesma que Jesus estava do lado de fora e ela nem percebia isso, como eu já coloquei. E uma quarta marca da igreja sem Cristo é auto-engano. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Aquela igreja tinha uma falta de percepção do próprio eu. Eles não se enxergavam como o Senhor os enxergava. Pior que a enfermidade é você estar doente e achar que não precisa de cura. Está tudo bem. Isso é apatia, né? É bom o crente insatisfeito. É bom o crente que sabe que há muito ainda pela frente. Uma vez eu perguntei para um membro da igreja: escuta, por que você não frequenta a escola bíblica? Ele falou: não, pastor, eu já sei tudo.
Eu falei, então eu vou entregar o pastorado, você assume aqui, porque eu sou pastor há 800 anos e não sei um monte de coisa, olha, porque eu não sei, é muito mal. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida religiosa. Mas Cristo teve de acusá-los de cegos e mendigos nus. Mendigos apesar de seus bancos, cegos apesar dos seus colírios, nus apesar de suas fábricas de tecidos. São mendigos porque não têm como comprar o perdão dos pecados. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus, as roupas da santidade, da pureza, da transparência. São cegos porque não conseguiam enxergar a sua pobreza espiritual. Jesus falou certa vez, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque quando você se acha muito justo, quando você se coloca como julgador dos demais, você não vai conseguir se desenvolver espiritualmente. A porta do reino de Deus é muito estreita, é muito baixa. Só com contrição. Só quando você reconhece que você está muito longe do seu crescimento. Eu estou lendo um livro de uma autora chamada Marva Dawn. E eu acho uma coisa impressionante. Ela está sempre falando, não, minha falha nisso, minha falha naquilo, minha falha naquilo. E olha que ela tem escrito coisas maravilhosas. Isso é percepção espiritual. Há muitas religiões. Mas Jesus não veio fundar uma religião, ele veio mostrar um novo jeito de viver. Então, é a maneira como eu vivo que vai demonstrar aquilo que eu sou. E, num segundo aspecto que eu queria destacar, depois de falar as marcas de uma igreja sem Cristo, é que ela precisa ser advertida. A igreja sem Cristo precisa de um chacoalhão, e Jesus está dando um chacalhão naquela igreja. Jesus fala assim, busquem a verdadeira riqueza. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos. O ouro é refinado no fogo e não possui impurezas. E quanto mais puro, mais valioso ele é. O povo de Deus é aconselhado a adquirir ouro refinado. Jesus nos oferece ouro de 24 quilates. Ouro refinado, aqui, é apenas uma imagem para a verdadeira riqueza, que certamente não é uma riqueza material. A graça de Jesus nos faz verdadeiramente ricos, porque nada pode destruir aquilo que nós temos em Jesus Cristo, nem mesmo o fogo. Jesus também fala, busquem a santidade, comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Não tem sentido que a pessoa adorne o seu corpo e não adorne a sua alma. Seja bonita por fora e feia por dentro. Nem todos os vestidos mais finos do mundo poderão embelezar uma pessoa de mau caráter. O que alguém possa vestir jamais compensará aquilo que Deus oferece para a nossa interioridade, para o nosso íntimo. Jesus também fala, busquem percepção espiritual. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Os fatos demonstram que Laodiceia era cega, visto que não via a sua pobreza, a sua nudez. Laodiceia era muito cega para poder ver-se como tal. O colírio permite ao crente perceber a sua condição espiritual. E somente aquele que é a luz do mundo pode limpar nossa vida e nos torna capazes de ver com clareza. Vê-lo em sua santidade e a nós em nosso pecado é o primeiro passo rumo à salvação e rumo à santificação. Havia uma igreja, pastor sempre pregava, e no final do culto, um membro que era zelador da igreja, morava na igreja, ele era zelador, chegava, pastor, que mensagem poderosa. Pena que quem precisava ouvir aqui, aquele irmão não veio. E sempre dizia isso. Pena que o irmão não... essa mensagem ia cair bem para minha esposa. Coisa desse tipo. A gente costuma fazer isso, né? A gente não olha para a gente olha para o outro. Um dia deu uma chuva muito grande, forte, num culto de quarta-feira, não tinha ninguém na igreja, só o zelador que morava lá e o pastor. Aí o pastor falou assim, eu quero ver agora o que ele vai dizer depois desse sermão. Só está ele aqui. Pregou, deu o estudo, e no final o zelador chegou para ele e disse, pastor, sua mensagem foi maravilhosa. Pena que quem precisava ouvir não veio.
É exatamente isso. Sabe? Compre colírio para vocês se enxergarem. Para terem uma autopercepção. Isso aqui é para mim. Eu preciso mudar nisso. Senhor, me ajuda. Me ajuda a crescer, a enfrentar. O meu problema é minha sogra. O meu problema é o meu chefe. E eu não estou sabendo lidar com isso. Me ajuda, Senhor, para que eu haja como uma luz neste mundo. Jesus também fala para eles: levem as coisas a sério. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem as coisas a sério. Levem as coisas a sério. Eu costumo definir temor do Senhor como levar Deus a sério. E se arrependam. Cristo não desiste da igreja. Apesar da sua condição, Ele a ama. Antes de revelar o seu juízo, que é vomitá-la de sua boca, Ele demonstra a sua misericórdia. Ele diz: eu corrijo e castigo aqueles que amo. Disciplina é um ato de amor. A pedra precisa ser lapidada para brilhar. A uva precisa ser prensada para produzir vinho. Inegavelmente é porque Jesus anseia salvar aquela igreja que Ele disciplina aquela igreja. E a base da disciplina é o amor. Porque Ele ama, Ele disciplina. Porque ama, chama ao arrependimento. Porque ama, dá oportunidade para recomeçar. Porque ama, está disposto a perdoar. Arrepender-se é dar as costas para esse cristianismo de aparências, de espetáculo, de politicagem, de faz de conta, de mornidão. Dar as costas para isso. A piedade superficial nunca salvou ninguém. Não haverá hipócrita no céu. Devemos vomitar essas coisas da nossa boca. Do contrário, Ele nos vomitará. Precisamos dar fim aos anos de morbidão e buscarmos anos de zelo. E Jesus fala também, uma quinta advertência: abram a porta. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa e nós jantaremos, cearemos juntos. O Senhor está batendo. Ele bate de diversas maneiras e a todo instante, através de um hino, através de uma pregação, através de um versículo da palavra de Deus, através de um membro da igreja, através de um irmão na fé. Nós precisamos prestar atenção à voz de Deus. Escutem. Nós precisamos ouvir a sua voz. Se alguém ouvir a minha voz, nós precisamos abrir o coração e abrir a porta. Jesus Cristo nunca vai nos obrigar a recebê-lo ou aceitá-lo. Não é coisa do Senhor. Ele espera até que nós estejamos em condições de pedir-lhe, conceder-lhe a entrada em nossa vida. Certo pintor, ao representar esta cena de Jesus batendo a porta num quadro, ele pintava o coração humano sem maçaneta pelo lado de fora. E explicava: olha, somente de dentro essa porta pode ser aberta. Cada indivíduo é o senhor do seu próprio coração. Esta é a sua fortaleza. Por isso que a Bíblia diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração. O coração é uma fortaleza. Ele próprio deve abrir suas portas quando deseja fazê-lo. Cristo está solicitando. Cristo está oferecendo. Mas tudo isso será em vão se nós não lhe abrirmos e convidarmos para entrar. Não apenas em conversão. Estou falando aqui, gente. Lembrem, falei isso no começo. Mas em todos os aspectos da nossa vida. E Cristo se oferece a nós. O jantar era a principal refeição do mundo grego. Pela manhã comiam um pedaço de pão seco molhado em vinho. Mas no almoço comiam um lanche, normalmente fora de casa. Mas à noite podiam dedicar todo o tempo para conversarem. Ficavam todos à mesa. Era aquele momento mais gostoso, mais importante, mais íntimo. É isso que Jesus está oferecendo a todos nós, intimidade. Olha, eu estou longe, eu estou passando na rua, mas eu quero entrar e ter intimidade com você. Concluindo, a igreja de Laodiceia nos lembra que precisamos de um avivamento espiritual. E esse avivamento só ocorrerá quando Cristo for o centro da nossa vida. O cabeça verdadeiro do corpo. Fervor não tem a ver com estilo de culto.
Existe muita emoção fabricada que não passa de um teatro aos nossos olhos. Gostei muito da forma como a banda aqui se apresentou. De uma maneira sem espetáculo, sem o dirigente ser aqui o animador de auditório. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Há muita emoção fabricada por aí. Jesus está dizendo, vivi por você, morri por você, ressuscitei por você, dei o Espírito Santo para você. E vocês ainda vivem uma vida apática. A plenitude do Espírito Santo é uma ordem para nós. A igreja de Laodiceia era um fim em si mesma. Gente, a igreja não existe como fim em si mesmo. Nosso objetivo não é fazer a igreja crescer e comprando o lado direito, o terreno da esquerda, construir uma megalópolis, uma catedral, um templo de Jerusalém. O nosso fim não é esse. O nosso fim é ser luz no mundo, sermos sal lá fora, ganharmos vidas para Jesus. A igreja fazia tudo para ela, de Laodiceia. A igreja é a única organização que existe, não para os seus sócios, para os seus membros, mas para os outros. Tudo que a gente faz aqui é para atrair os outros. Você não precisa de carteirinha para entrar na igreja. Na carta à igreja de Laodiceia, somos exortados a entrarmos em ebulição, pegarmos fogo, sermos crentes do fogo. Por mais duro que pareça, é preferível não termos iniciado no caminho cristão que recebi do Senhor e depois nos abandonarmos a uma simples prática. Sermos simples religiosos. Uma espiritualidade de aparência, mas sem ardor no espírito. Eu agradeço a Deus por ter deixado esta carta para me advertir, como pastor, como ovelha, lembrar do que Jesus quer de mim e quer de você. Eu espero que esta igreja seja uma igreja do fogo, uma igreja ao lado de Jesus, uma igreja não de aparência, mas uma igreja que realmente cause diferença em sua realidade. Eu sei que é isso que os irmãos querem, eu sei que é isso que o pastor Saul tem buscado, tem orado, tem se colocado diante do Senhor. E juntos, todos unidos, numa direção, realmente essa igreja terá muitos elogios do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.